Vamos lá para a gente falar do caso da professora Larissa, porque já saiu uma nova informação também de que a Justiça de Pontal autorizou hoje a exumação do corpo de Natália Garnica, irmã do marido da professora, o Luiz Garnica. A repórter Ludmila Osório vem ao vivo com a gente com mais informações, até para a gente saber. Lud, e aí? São vários momentos que a gente tem acompanhado, as movimentações, a exumação, testemunhas que chegam. Você já tem uma data prevista aí da polícia, quando que realmente vai acontecer essa exumação? Porque é uma investigação paralela, conforme o delegado Dr. Fernando Bravo tinha falado, né? Exatamente. Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. A autorização saiu hoje, a polícia recebeu a decisão da justiça com autorização e a exumação deve acontecer nos próximos dias, segundo a polícia que está responsável por esse caso. Olha só, a polícia começou a investigar a morte da irmã do médico e filha da Elizabeth Arrabassa, que está presa, e o irmão também preso, por conta das consequências da morte. Foi em condições parecidas. Durante as investigações da morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues, de 37 anos, a polícia ouviu alguns depoimentos e também recebeu informações de testemunhas de que a professora, depois da morte da professora, essa informação veio de que a irmã do médico tinha morrido em condições parecidas um mês antes da morte da professora. Então a polícia começou a ouvir testemunhas, colheu depoimentos e pediu para a justiça a exumação do corpo, e a autorização saiu hoje. A gente teve acesso, a Record teve acesso ao boletim de ocorrência da morte de Natália Garnica. Ela morreu no dia 9 de fevereiro em Pontal. O boletim de ocorrência, olha só, foi registrado como morte natural. Segundo o registro, a Natália, que era médica veterinária, trabalhou durante todo o dia na Secretaria de Saúde da cidade e quando chegou à noite começou a passar mal no quarto e chamou pela mãe, a Elizabeth Arrabassa, e na sequência acabou morrendo. O SAMU foi chamado para atender a ocorrência e constatou a morte no local. De acordo com o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbito e depois liberado para o enterro. Um mês se passou até que a polícia teve o registro aí da morte da professora de Pilates e recebeu informações de testemunhas durante os depoimentos que a irmã do médico tinha morrido, então, em condições parecidas. Ela estava em casa, acabou se sentindo mal, chamou pela mãe e aí acabou morrendo. O SAMU esteve no local, mas só pôde constatar a morte. Como laudo toxicológico, a polícia recebeu o laudo com a causa da morte de envenenamento por chumbinho, a suspeita aí se levantou em relação à morte da irmã do médico, o médico Luiz Garnica, que está preso, e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, de 67 anos, que também está presa. Então a polícia começou a investigar, pediu para a justiça a exumação do corpo e essa autorização, então, saiu hoje e a exumação deve acontecer nos próximos dias. E aí a polícia com certeza vai descobrir se ela também foi envenenada, a Natália Garnica, que tinha 42 anos, Pagliani. Pois é, até para todo mundo entender como é que funciona todo esse processo. Poxa vida, mas ela morre e aí vai lá para o serviço de verificação de óbito, conseguem lá o sangue, fazem exame em cima do sangue e não constata nada. Veja só, como a morte foi por causas naturais, é de praxe entrar pelo serviço de verificação de óbitos, quando não há crimes. Tá? Explicar um pouco para vocês de uma forma resumida. E aí o que eles fazem? Como morreu dentro da casa, diante de uma situação que, né, até então parecia natural, é de praxe também, no serviço de verificação de óbito, eles colherem o sangue. E aí eles mandam para o Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo. Tem muitos exames que são feitos dessa maneira. Mas o que acontece? Com esse exame de sangue, eles fazem uma triagem para saber se a pessoa pode ter morrido, por exemplo, de dengue hemorrágica, de alguma outra coisa. Então é feito em cima de doenças, não é feito em cima de aspecto criminal. Então eles direcionam o sangue para alguma coisa nesse sentido. Bom, o sangue não constatou absolutamente nada. Deu lá algumas coisas e tal, mas nada que desse a entender que fosse crime. E aí, diante disso,
o que eles fazem? Não há necessidade de ficar com esse material aí arquivado, né? O sangue da Natália arquivado no Adolph Lutz. E aí o tempo foi passando, aconteceu o caso da Larissa, né? E nesse meio tempo o Adolph Lutz descartou o sangue. Porque se tivesse o sangue e indícios de alguma coisa criminosa, não iria para o SVO, iria para o Instituto Médico Legal, e aí, de acordo com o sangue, eles iam direcionar essa amostra para substâncias diferentes. Então, seria outro tipo de exame, e aí sim focado em que substância poderia ela ter administrado, ou quem sabe, né, sido envenenada no caso, se isso realmente aconteceu, e por aí vai. O que a polícia precisa fazer agora? Diante disso, recorreu-se agora à exumação que a Ludmila está falando. Vai ser marcado, todas as pessoas envolvidas são informadas, vão até lá, fazem a exumação, mas em conversa com o delegado, né, Lud, é até bom a gente esclarecer isso também, que não dá para ficar no achômetro. Por mais que, vamos supor, a Natália foi envenenada, a polícia precisa de provas. E aonde vai ser a prova? Nos laudos. Então, a exumação vai vir exatamente nesse sentido. Vai ser feita a exumação. Ah, Pagliani, mas pode dar inconclusivo? Pode. Pode dar alguma coisa que não consiga detectar. Mas aí quer dizer que ela não foi envenenada? Não. Pode ser que naquela ocasião, se der negativo, não é que ela não tenha sido envenenada, é que não conseguiram comprovar pelo resto mortal que foi encontrado. Então aí a polícia não tem a prova. É bem complexo isso, né, Lud? Até para que todo mundo possa entender também, né? Exatamente, porque o corpo ali, depois de sepultado, ele passa por todo um processo de decomposição e já se passaram alguns meses. Então, vai depender do estado em que o corpo for encontrado no momento em que for exumado, no momento em que foi feita a exumação. A partir daí, a polícia vai saber se tem condições de saber ali se ela foi envenenada ou não. Por enquanto, é muito prematuro para dizer alguma coisa, só quando a polícia estiver ali fazendo a exumação que os peritos legistas vão conseguir dar uma posição para a polícia e aí fazer um exame que deve demorar um certo tempo. E por que o da Larissa foi feito, Pagliani? Olha só, a Larissa, quando morreu, ela não tinha nenhum problema de saúde. E os amigos, familiares, estranharam a causa da morte como sendo natural. E essas pessoas começaram a procurar a delegacia para denunciar. Denunciar o quê? De que ela estava com problema no relacionamento com o marido, estava sendo traída, reclamava que já estava tentando se divorciar e não conseguia. Tudo isso causou estranheza para os amigos e para os familiares da Larissa. E foi aí que eles decidiram procurar a polícia. Então, até então, a polícia investigava a causa da morte da Larissa como uma morte suspeita. O boletim de ocorrência veio para a delegacia de homicídios, fez o exame ali, um exame normal, a necrópsia normal do corpo, não encontrou nada que pudesse afirmar o envenenamento. Só depois de um mês, por que demorou um tempo? Algumas pessoas se perguntam, né? Por que demorou tanto tempo? Porque a Larissa, ela morreu no dia 22 de março, só que o laudo toxicológico do exame feito no corpo dela só saiu depois de um mês. E aí teve a comprovação de que ela foi envenenada por chumbinho. Depois disso, a polícia começou a ouvir novas testemunhas, porque durante esse tempo, de um mês da morte até o resultado do laudo toxicológico, a polícia já vinha ouvindo algumas testemunhas, porque essas pessoas procuraram a delegacia informando que estranharam a morte, que a Larissa estava com problemas no relacionamento e que alguma coisa pudesse ter acontecido. Ela não tinha nenhum perfil de que pudesse cometer suicídio. Tudo isso causou estranheza nos familiares e nos amigos e por isso eles denunciaram para a polícia que fosse investigado e que fosse feito o laudo toxicológico. Então, depois de um mês, a polícia recebeu o resultado do exame com a comprovação de envenenamento por chumbinho. No caso da Natália, quando ela morreu, a polícia aí recebeu a informação, o registro do boletim de ocorrência foi da mãe da Elizabeth Arrabassa, de que ela estava em casa e que a filha deu um grito, a filha começou a passar mal no quarto
e que depois disso ela já acabou morrendo dentro da casa, mesmo com o SAMU sendo acionado. Só que a partir dali não tinha nenhuma suspeita da família, de amigos, de que algo pudesse ter acontecido com ela e que não teria sido uma morte natural, apesar dela ser jovem, ter 42 anos, também aparentemente não ter problemas de saúde. Só que nenhuma informação chegou para a polícia de alguma coisa que estivesse acontecendo com ela ou de algum desentendimento que ela teria tido com alguém. Por isso, apesar da coleta de sangue, esse material foi mantido ali, só que não foi requisitado o exame. Por quê? Porque não tinha nenhuma suspeita. Só agora, com a comprovação do envenenamento por chumbinho da Larissa, que levantou a suspeita da irmã do médico. Por quê? O médico, Luiz Garnica, de 38 anos, e a mãe dele, Elizabeth Arrabaça, de 67 anos, são apontados pela polícia como suspeitos da morte da professora. O Luiz, marido da professora, e a Elizabeth, sogra da professora. E como a Elizabeth estava na casa com a filha em Pontal, e o filho também acabou indo depois para lá, a polícia quer saber de fato. Não há para deixar, não há como, Pagliani, nesse momento, deixar uma dúvida para as pessoas, para os familiares. Por isso a polícia quer que tudo seja esclarecido e que tenha a comprovação. Ela foi ou não envenenada, o que de fato aconteceu. E isso agora, como o tempo passou, só vai ser possível com a exumação do corpo.